pessoal, eu sou Osama e hoje nós vamos fazer essa touca infantil do Bob Esponja, usando seu chapéu de cozinheiro do Siri Cascudo. Espero que vocês gostem. Vamos para a lista de materiais. Um novelo da lã molê de 100 gramas na cor canária, número da cor 1245. Um novelo da lã molê 40 gramas na cor branco, número da cor 0010. Um novelo da lã molê de 40 gramas na cor chocolate, número da cor 0608. Para as lãs, nós vamos usar a agulha número 3,5 e também vamos usar a agulha número 2 para os fios amigurumi. Nós vamos usar os fios amigurumi para fazer o rostinho, a gravatinha, o chapéuzinho de cozinheiro e mais alguns detalhes. Os fios amigurumi são vermelho, número da cor 3528, branco, número da cor 8001, verde pistache, número da cor 5800, azul bique, número da cor 2829 e o preto, número da cor 8990. Uma tesoura, agulha de costura, tinta para tecido na cor verde pistache e um pincel com a ponta redonda. Para iniciar, nós vamos fazer um anel mágico e dentro do anel nós vamos fazer duas correntinhas para dar altura de um ponto meio alto. E vamos fazer mais 11 pontos meio altos. Ao invés de nós passarmos pelas duas primeiras correntinhas, nós vamos passar pelas 3 de uma vez só. No total teremos 12 pontos meio altos. Depois de ter feito os 12 pontos meio altos, vamos puxar esse fio que sobrou aqui para fechar bem. Vamos vir aqui na segunda correntinha que a gente fez e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. Vamos fazer duas correntinhas para dar a altura do ponto e no mesmo lugar vamos fazer mais um ponto meio alto. Nessa carreira nós vamos fazer um aumento em cada ponto que a gente fez na carreira anterior. No final teremos 24 pontos meio altos. Fizemos os 24 pontos meio altos, vamos ver aqui na segunda correntinha que a gente fez, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer duas correntinhas para subir e nessa carreira nós vamos fazer um ponto meio alto e no próximo ponto da carreira anterior vamos fazer um aumento. Vamos fazer assim por toda essa carreira, um ponto meio alto e um aumento. Fizemos os 36 pontos meio altos. Vamos fazer que nem a gente fez na carreira anterior, todas as carreiras vão ser parecidas. Vamos vir na segunda correntinha, fazer um ponto baixíssimo, subir duas correntinhas e nessa carreira vai ser 2 pontos meio altos e no próximo um aumento. Aqui já fizemos o primeiro ponto meio alto, vamos para o segundo ponto meio alto fazendo um ponto meio alto e no próximo vamos fazer um aumento. E vamos fazer assim até o final dessa carreira. Cheguei no final, eu fiz o ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha e nessa carreira nós não vamos fazer aumentos, vamos fazer apenas um ponto meio alto sobre cada ponto meio alto da carreira anterior. Vamos fazer assim por toda a carreira, sem aumentos. Cheguei no final dessa carreira, fiz o ponto baixíssimo, vou subir duas correntinhas. E agora nós vamos fazer 3 pontos meio altos e um aumento. Nós vamos fazer assim por toda essa carreira. Cheguei no final da carreira, fiz o ponto baixíssimo, subi as duas correntinhas e agora nós vamos fazer 4 pontos meio altos e um aumento. Vamos fazer assim por toda essa carreira. Chegamos no final dessa carreira, eu fiz o ponto baixíssimo na segunda correntinha e subi duas correntinhas. Agora nessa carreira nós vamos fazer um ponto meio alto sobre cada ponto da carreira anterior, sem aumentos. Vamos fazer assim até o final dessa carreira. Cheguei no final da carreira, eu fiz o ponto baixíssimo na segunda correntinha, subi as duas correntinhas para dar a altura de um ponto meio alto e já fiz mais 4 pontos meio altos. E nessa carreira vai ser uma carreira de aumento, vão ser 5 pontos meio altos e um aumento. Aqui vamos fazer o aumento e já vamos fazer mais 5 pontos meio altos.
Nós vamos fazer assim por toda essa carreira. Agora nessa carreira que a gente vai fazer, nós vamos fazer aumentos também, vão ser 6 pontos meio altos e um aumento. E nós vamos fazer assim por toda essa carreira. Terminamos essa carreira e daqui para frente a gente não vai mais fazer aumentos. Nós vamos fazer apenas um ponto meio alto em cada ponto da carreira anterior. Eu vou fazer assim por algumas carreiras e logo eu digo para vocês quantas carreiras com o fio amarelo ficou. Apenas um ponto sobre cada ponto da carreira anterior, um ponto meio alto. Eu terminei as carreiras com o fio amarelo. No total eu fiz 8 carreiras a partir aqui do marcador. Eu fiz 8 carreiras de pontos meio altos, sem aumento nem diminuição. E depois, quando eu terminei as 8 carreiras, eu arrematei o fio aqui no primeiro ponto, peguei o fio branco e fiz mais 3 carreiras de pontos meio altos, apenas ponto sobre ponto também, sem aumento nem diminuição. Agora nós vamos usar o fio marrom e como a última carreira que a gente fez de aumentos foram 6 pontos meio altos e um aumento, nessa primeira carreira com o fio marrom nós vamos fazer 6 pontos meio altos e uma diminuição, apenas nessa primeira carreira. Vamos vir no primeiro ponto, vamos fazer 2 correntinhas para dar a altura de um ponto meio alto e vamos fazer mais 5 pontos antes de fazer a primeira diminuição. Feito os 6 pontos meio altos, agora nós vamos vir aqui fazer a diminuição nesses próximos 2 pontos. A diminuição a gente pega aqui pela laçadinha da frente, deixa o fio na agulha, vamos para o próximo e fechamos tudo junto. 6 pontos meio altos e uma diminuição, fechando tudo junto. Vamos fazer assim por toda essa carreira. Cheguei aqui no final dessa carreira de diminuições, fiz o ponto baixíssimo na segunda correntinha aqui que a gente fez. Vamos subir 2 correntinhas e nessa carreira nós vamos fazer apenas pontos meio altos sobre cada ponto da carreira anterior. Nós vamos fazer assim nessa carreira e mais 3 carreiras. Com essa que a gente está fazendo, são 4 carreiras usando o fio marrom, apenas ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição. Eu terminei de fazer a parte marrom, agora nós vamos fazer o rostinho dele. Vou começar fazendo o olho, os olhos são iguais, o jeito de fazer. Para fazer os olhinhos nós vamos usar a agulha número 2, o fio amigurumi na cor preta, vamos fazer um anel mágico e vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Depois de fazer os 6 pontos baixos, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto e vamos arrematar o fio. Depois que a gente fez os 6 pontos baixos com o fio preto, nós vamos usar o fio azul, vamos vir aqui em cada ponto que a gente fez e vamos fazer um aumento. No total vamos ter 12 pontos baixos. Depois que fizermos os 12 pontos baixos, podemos arrematar o fio. Agora nós vamos usar a cor branca. Vamos vir no primeiro ponto e nessa carreira nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, por toda a carreira do mesmo jeito. Aqui nessa parte nós não vamos fazer um ponto baixíssimo, vamos vir para o primeiro ponto baixo que a gente fez com o fio branco e vamos fazer um ponto baixo aqui. Vamos marcar esse primeiro ponto e vamos fazer agora 2 pontos baixos e um aumento. Já fizemos o primeiro, vamos para o segundo e no próximo um aumento. 2 pontos baixos e um aumento até chegar nesse último aumento que a gente fez aqui antes do marcador, onde tem essa última ponta aqui antes de chegar no marcador. Estamos quase chegando aqui na ponta. A gente faria aqui 2 pontos baixos e aqui nessa ponta faríamos um aumento. Mas nós vamos fazer apenas 2 pontos baixos, um em cada ponto. E aqui onde a gente faria o último aumento, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Nesse e nos próximos até chegar no marcador. Aqui no olho eu vou fazer mais uma volta, fazendo
3 pontos baixos e um aumento, até chegar no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Fizemos o último aumento. Agora aqui onde a gente fez os pontos baixíssimos, nós vamos fazer pontos baixos. Um em cada ponto que a gente fez, um em cada ponto baixíssimo da carreira anterior. E ao chegar aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, vamos fazer um ponto baixíssimo e arrematar o fio. Para fazer o nariz, eu vou voltar a usar a agulha 3,5, porque para fazer o nariz eu vou usar a lã e a lã é mais grossa. Então vamos fazer 4 correntinhas. Vou voltar aqui no segundo ponto, fazendo um ponto baixo, e fazer mais 2 pontos baixos. Fazer uma correntinha, virar meu trabalho, e fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto, e um ponto baixo em cada ponto baixo da carreira anterior. Uma correntinha, virar o meu trabalho, no mesmo ponto aqui, fazer um ponto baixo e um ponto em cada ponto da carreira anterior. Fazer uma laçadinha, vou arrematar o fio. Eu cortei o fio um pouquinho maior, vou usar a agulha de tapeceiro agora, vou dobrar assim e vou costurar ele aqui. Vou voltar fazendo pontos também para ficar mais firme. Esse fio que sobrou ainda vou costurar ele na touca. Para fazer o dentinho eu vou usar a agulha número 2, o fio amigurumi na cor branca. Eu vou fazer 3 correntinhas, vou voltar na segunda correntinha fazendo um ponto baixo e no próximo correntinha um ponto baixo. Vou subir uma correntinha, virar meu trabalho, fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto e mais um ponto baixo na última correntinha e já vou arrematar o fio. Aí eu puxo os fios para trás para depois costurar na peça. Aqui estão os 2 dentinhos. Para fazer a gravatinha eu vou continuar usando a agulha número 2, o fio vermelho amigurumi. Vou fazer 4 correntinhas. Vou voltar no segundo ponto, fazendo ponto baixo e fazer mais 2 pontos baixos em cada correntinha que a gente fez. Uma correntinha, vou virar o meu trabalho, no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo e mais 2 pontos baixos, um em cada ponto da carreira anterior. Uma correntinha e nesse primeiro ponto aqui vamos fazer um aumento. Aqui no ponto do meio nós fazemos um ponto baixo e no último ponto fazemos um aumento. Uma correntinha, viramos o nosso trabalho. Aqui nós vamos fazer um aumento no primeiro ponto e um aumento no final. Aqui no meio fazemos apenas pontos baixos. Agora a gente não faz correntinha, viramos nosso trabalho. Vamos vir no segundo ponto aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto vamos fazer um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, até chegar aqui no último, onde vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos virar o nosso trabalho, não vamos fazer correntinhas, vamos vir aqui no segundo ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui no meio vamos fazer pontos baixos, até chegar ao último ponto, onde vamos fazer um ponto baixíssimo. Novamente vamos virar o trabalho sem fazer correntinhas, vamos vir no segundo ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo, no meio um ponto baixo e o último ponto um ponto baixíssimo. Vamos virar o nosso trabalho, vamos vir nesse único ponto que sobrou e vamos fazer um ponto baixíssimo. E já podemos arrematar o fio vermelho. Agora eu vou fazer o contorno da gravatinha. Peguei um pedaço do fio amigurumi, eu quero um pedaço mais fino, como eu não tenho um fio mais fino, eu vou soltar os fios aqui, vou pegar apenas um fiozinho. Vou pegar bem aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, aqui onde a gente iniciou os aumentos, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer pontos baixos até chegar onde a gente fez a nossa primeira diminuição.
Aqui a gente já começou a fazer as diminuições. Eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e no mesmo lugar um ponto baixo, para ficar um biquinho. Eu vou fazer pontos baixos até chegar no bico, ali na parte de baixo. E aqui no bico, aqui na ponta, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e no mesmo lugar um ponto baixo. E do mesmo jeito que a gente fez esse lado, vamos fazer do outro. Ponto baixo, até chegar aqui onde a gente iniciou as diminuições. Aqui onde a gente fez a primeira diminuição, nós vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui onde iniciamos o aumento, vamos fazer um ponto baixíssimo e vamos fazer pontos baixos até chegar aqui onde a gente fez o primeiro ponto baixo com a cor preta. Aqui, nesse primeiro canto, vamos fazer um ponto baixo no mesmo lugar e vamos pegar aqui em cima já. E no primeiro ponto baixo com a cor preta, a gente faz um ponto baixíssimo. Já podemos arrematar esse fio. Vamos pegar um pedaço do fio preto e vamos fazer uma linha. Aqui onde a gente fez a diminuição, nós vamos fazer uma linha com esse fio. Podemos dar mais uma volta para ficar um pouquinho mais forte. E a nossa gravatinha está pronta. Para fazer a cinta dele, eu fiz um cordão com 100 correntinhas. Voltei na segunda correntinha fazendo um ponto baixo e fiz um ponto baixo em cada correntinha que eu fiz nesse cordão. Essa cinta aqui é diferente da que eu fiz na mochila do Bob. Lá eu fiz pequenos pedaços e costurei na parte marrom. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou virar, pegar a parte de trás e eu vou transpassar a cinta, passando pela frente e por trás. Na parte marrom, no total são 5 carreiras, a primeira diminuição e mais 4 carreiras de pontos meio altos. Então eu vou vir aqui no meio, na terceira carreira, e vou puxar a cinta para o lado de cá. Eu vou pular 6 pontos da parte marrom e aqui no espacinho entre o sexto e o sétimo ponto, eu introduzo a minha cinta de novo, puxo aqui para dentro. Novamente eu vou pular 6 pontos e no espaço entre o sexto e o sétimo ponto eu puxo de novo para cima. E eu vou intercalando o fio dessa maneira, pulando 6 pontos e o espaço entre o sexto e o sétimo ponto eu passo o nosso cordão para o lado de baixo. Olha, terminei e quando cheguei aqui no final ainda sobrou um pedacinho do fio, ó. Então eu vou pegar um pedaço do fio marrom e vou dar uma costurada nele aqui para não soltar. Eu deixei o fio bem frouxo para não apertar a touca na cabeça. Agora eu vou fazer a costura da gravatinha. Eu coloquei ela bem aqui no meio. Já tem a marcação aqui das orelhas, ó. Eu peguei pela parte de trás aqui, ó, onde a gente faz as emendas. Eu dobrei no meio assim e contei 6 pontos desse lado e 6 pontos do lado de cá. E essa parte da frente, bem no meio, aqui, ó. Vou fazer alguns pontinhos, vou usar o fio vermelho. Vou fazer alguns pontinhos aqui na parte vermelha da gravatinha. Agora que eu costurei a gravatinha, eu vou usar o fio verde pistache da Amigurumi. Vou fazer uma volta ao redor de toda a touca nessa parte entre o fio branco e o amarelo, mais pro lado do branco do que do amarelo. Ó, bem em cima aqui, ó, nesse buraquinho de cima. E vou passando o fio entre todos os pontos para dar o detalhezinho. Eu não vou fazer aquela ondinha que eu fiz na mochilinha. Aqui eu dei um pontinho na gravatinha para ela ficar mais firme. Vou fazer outro pontinho ali em cima também. Aqui eu vou fazer outro pontinho também para prender bem. Quando chegar aqui no primeiro ponto, eu arremato o fio. Eu já dei a volta toda na touca com o fio verde. Eu já peguei o fio preto
e fiz a parte da gola da camisa aqui, desse lado de cá. Agora eu vou fazer do outro lado. Nós vamos medindo e fazendo. Agora eu vou costurar os olhinhos. Já marquei aqui onde eu vou costurar, bem rente com a gravatinha no meio, para depois a gente costurar o narizinho mais ou menos aqui. Vou fazer uma volta, vou costurar com o fio branco, dando a volta em cada olhinho, pegando as laçadinhas de fora. Agora eu vou fazer a parte dos cílios. Vou usar o fio preto, vão ser 3 cílios em cada olho. Vou vir assim mais embaixo aqui. Vou vir mais ou menos na metade da segunda carreira ali. Depois eu venho aqui no meio, na mesma linha. E depois venho aqui no canto. E vamos fazer do mesmo jeito no outro olhinho também. Já costurei o narizinho aqui também, bem no meio entre os olhos. Agora eu vou fazer o sorriso. Eu vou usar a agulha de costura, que é mais fácil. Eu vou iniciar aqui, bem rente ao olho. E vou colocar a agulha, a ponta da agulha bem no meio do fio aqui, para prender ele e não ficar tão quadrado. O sorriso está pronto, agora é só arrematar o fio preto e costurar os dentinhos aqui na parte do sorriso. Eles ficam um pouquinho separadinhos também. Eu costurei os dentinhos bem pertinho do sorriso. Também já fiz as orelhinhas aqui, onde eu tinha marcado 6 pontos, mas eu fiz um ponto a mais de cada lado. Desse lado de cá eu peguei um ponto a mais e desse lado eu peguei um ponto a mais. Então ficaram 8 pontos. E eu fiz 3 carreiras de pontos meio altos aqui. E arrematei o fio dos 2 lados. Agora eu vou fazer a parte da pintura. Vou molhar onde eu quero que fique as bolinhas para marcar. Com um pincel mais redondo, vou fazer o contorno. Eu terminei a parte das bolinhas. Eu fiz algumas bolinhas por toda a touca. Aqui na frente eu fiz mais parecido com as fotos que tem. E aqui atrás eu fiz mais aleatório, dando um espaço entre cada uma. A nossa touca está quase pronta. Agora nós vamos fazer o chapeuzinho do Bob, aquele que ele usa no Siri Cascudo, com o fio azul. Estou usando a agulha 2, que eu estou usando o fio amigurumi. Eu fiz 9 correntinhas, vou voltar na segunda fazendo ponto baixo. Eu vou fazer pontos baixos até chegar na segunda correntinha que a gente fez aqui no início. Fizemos o penúltimo ponto baixo. Aqui na primeira correntinha que a gente fez, vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fechar aqui o nosso anel e vamos continuar fazendo pontos baixos até chegar aqui no final, onde a gente vai fazer 6 pontos baixos também para dar a volta. Essa parte do chapeuzinho dele, na base do chapeuzinho dele, é que nem uma sola de sapatinho. Aqui onde a gente virou para fazer o primeiro ponto baixo, vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos continuar fazendo pontos baixos até chegar no nosso primeiro ponto baixo dos 6 aqui onde a gente fez para virar. Aqui a gente continua fazendo ponto baixo e já marcamos como o primeiro, para a gente não perder na contagem depois. Chegamos aqui no primeiro dos 6, nesses 6 pontos que a gente fez na carreira anterior, agora a gente faz um aumento em cada um deles, totalizando 12 pontos nessa volta. Agora continuamos fazendo ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior, até chegar no primeiro ponto dos 6 aqui nessa volta também, onde vamos fazer um aumento em cada um dos 6 pontos que a gente fez, totalizando 12 pontos também.
Chegamos aqui no marcador, nós fizemos o aumento em cada um dos 6 pontos. Vamos fazer o primeiro ponto baixo aqui, marcar o nosso ponto e vamos fazer pontos baixos até chegar no primeiro aumento da carreira anterior. Chegamos aqui no primeiro aumento, o primeiro ponto do aumento a gente faz um ponto baixo e no segundo ponto do aumento a gente faz um aumento. E vamos fazer assim até chegar no último aumento aqui do outro lado. Um ponto baixo e um aumento. Fizemos o último aumento, agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior até chegar no primeiro aumento e aqui nessa parte de cima a gente faz um ponto baixo e um aumento. Eu fiz o último aumento aqui antes do marcador e continuei fazendo pontos baixos até o primeiro aumento da carreira anterior. E agora nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Nesse lado aqui vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior e aqui vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador, agora eu vou fazer uma volta toda apenas de pontos baixos, pegando apenas pela laçadinha de trás, até chegar no marcador novamente. Cheguei aqui no final, fiz a volta toda, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, onde estava o marcador, e vou arrematar meu fio azul. Agora nós vamos fazer a parte preta, nós vamos vir aqui nessa parte de trás, onde a gente arrematou o fio, tem essas laçadinhas que a gente deixou aqui, ó, nós vamos fazer nessa parte aqui. Vamos iniciar aqui, aqui onde a gente arrematou o fio, vamos dar a volta até aqui, ó. Vamos fazer uma linha aqui, uma linha imaginária, e vamos fazer até aqui, com pontos baixos, usando o fio preto. Vamos pegar aqui na laçadinha, vamos fazer um ponto baixo, e vamos fazer pontos baixos até chegar aqui do outro lado. Já cheguei aqui do outro lado, e como nós precisamos fazer um círculo aqui nessa parte, e aqui eu não tenho como fazer, eu fiz 10 correntinhas, eu vou emendar aqui do outro lado, aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente fez, fazendo um ponto baixo aqui também. E depois que a gente tiver subido as carreiras e enchido com a fibra, daí nós vamos usar a agulha de costura e vamos costurar essa parte aqui na nossa base. Agora eu vou fazer algumas carreiras com o fio preto. E já digo para vocês quantas carreiras ficaram. Aqui, nessas correntinhas, a gente faz pontos baixos também, normalmente, por toda a carreira. Terminei essa parte, no total eu fiz 5 carreiras de pontos baixos com o fio preto, contando com a primeira carreira que a gente pegou nessa laçadinha aqui do fio azul. Total de 5 carreiras. Agora nós vamos costurar essa parte da frente na solinha aqui. Com o fio preto, uma agulha, nós vamos pegar ponto a ponto e vamos costurar, deixando o mais redondinho possível aqui. Tá costurado a parte preta. Agora eu vou fazer mais uma volta, eu vou voltar fazendo uns pontinhos e já vou arrematar o fio preto. Depois que terminei a parte preta, vou iniciar a parte branca agora. Nós vamos fazer pegando pela laçadinha essa primeira, essa da frente aqui, ó. Já fiz um ponto baixo aqui, vamos pegar a laçadinha da frente e vamos fazer ponto baixo. Nessa primeira carreira, vamos fazer pegando por essa laçadinha aqui, essa da frente, e nas próximas carreiras vamos pegar normalmente, no ponto cheio. Já volto para dizer quantas carreiras vão ser. No total eu fiz 20 carreiras de pontos baixos com o fio branco. Eu parei por enquanto para fazer a parte da âncora com o fio azul. Depois vamos continuar aqui com o fio branco, fazendo diminuições para fechar a parte do chapéu. Peguei um pedaço de fio, a agulha de costura e vou fazer a parte da âncora agora. Vou fazer uma linha reta aqui. Aqui em cima a gente faz uma bolinha.
Agora vamos continuar, vamos descer com o fio, fazer aquela linha aqui. Vamos fazer a linha reta, vamos pular a primeira carreira e a segunda carreira de pontos baixos e nesse espaço aqui a gente faz a linha. Agora nós vamos descer e fazer a parte de baixo da âncora, quase que reto com essa linha de cima. E o desenho da âncora está pronto. Nós vamos colocar a fibra, não vamos colocar muito para não ficar tão pesado, daí a gente vai continuar fazendo a parte branca para fechar. Coloquei um pouco de fibra, agora eu vou começar a fazer as diminuições. Vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira. Terminei essa carreira, agora na próxima vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira até chegar no marcador. Terminamos essa carreira, agora nessa próxima carreira vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira até chegar no marcador. Depois que eu terminei essa carreira com o fio branco, eu arrematei o fio. Agora nós vamos fazer a parte com o fio preto, aquela bolinha que tem em cima. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Terminei essa carreira de diminuições, agora eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. Vou fazer por toda a carreira até chegar no marcador. Terminei essa carreira, agora eu vou puxar o fio, vou tirar o marcador, vou usar a agulha, eu cortei o fio, cortei um pedaço maior e eu vou passar assim, ó, a agulha pela laçadinha de fora. Dentro de cada laçadinha que sobrou aqui, eu vou passar o fio dessa maneira até chegar aqui no primeiro ponto que a gente fez. E vamos, quando a gente chegar no primeiro ponto, a gente puxa o fio para fechar bem e depois escondemos o fio aqui pro lado de dentro. Vamos voltar no mesmo buraco. Vamos fazer assim várias vezes para prender bem o fio para não soltar. Vamos fazer um nozinho e já podemos esconder o fio daí. E essa parte do chapeuzinho tá pronta. Nós vamos costurar o chapeuzinho bem aqui, onde a gente iniciou a nossa touca, nós vamos costurar ele bem aqui em cima, ficando reto com o rostinho. Mas antes de costurar, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos com o fio azul ao redor da nossa base aqui. Apenas pontos baixos pegando normalmente no fio. Essa última carreira que eu tô fazendo com o fio azul, eu peguei ele do lado avesso, de ponta cabeça. Não estou fazendo ele do lado normal, vou fazer ele de ponta cabeça aqui, para depois fazer o detalhe com o fio preto, pegando essa laçadinha de cima aqui. Eu terminei a carreira com o fio azul e logo depois já peguei o fio preto e fiz pontos baixíssimos por toda a volta, pegando na laçadinha de cima aqui. E do fio azul aqui eu cortei o fio um pouco maior, para já poder costurar ele em cima da touca. Eu não fiz as bochechinhas como eu fiz na mochilinha do Bob. Eu peguei um pedaço de fio, dei alguns pontinhos aqui e do outro lado também. E vamos costurar aqui em cima, bem no coco da touca, e já vai estar pronto. Vamos costurar até chegar essa parte onde fica levantado, essa parte que a gente não costura.